Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês sobre geometria. Hoje nós vamos falar sobre lugar geométrico. Se liga aí então. Então vamos lá. Definição de lugar geométrico. São os pontos que têm uma propriedade e somente eles têm essa propriedade. Então é o seguinte, eu invento uma propriedade e eu tenho que pegar todos aqueles pontos de forma que ninguém fique de fora para que aquilo lá se torne um lugar geométrico. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. O exemplo é o seguinte, todos os pontos que distam 2 centímetros da reta R. Então, se eu estou falando de estar de uma reta, eu tenho que sempre medir na perpendicular, né? Então, vamos medir aqui, ó, 2 centímetros a partir da reta. Então, garantir que é perpendicular, tá aqui, ó, ponto. Marquei o ponto P. Esse ponto P está a 2 centímetros da reta. Mas a minha pergunta é, eu marquei todos os pontos? Se eu não marquei todos os pontos, eu não tenho um lugar geométrico. Se eu fizesse essa mesma medição aqui um pouquinho para o lado, ó, eu teria um segundo ponto, ó, um ponto P2 aqui, ó, por exemplo, que também tem essa propriedade. Então eu tenho que garantir, para ser um lugar geométrico, que eu vou marcar todos os pontos. Vamos ver, então, o que vai acontecer aqui. Ó, na hora que eu faço isso aqui, traço uma reta paralela a ela, que esteja a 2 centímetros de distância, eu marquei, então, todos os pontos que distam 2 centímetros de R. Só que é o seguinte, isso daqui é um lugar geométrico? Ainda não, porque da mesma forma que eu medi 2 centímetros, vamos dizer assim, para cima, eu poderia ter medido para baixo também. Então, olha só, vou medir 2 centímetros aqui para baixo, também consigo o ponto aqui, ó, o P3, que está a 2 centímetros da reta. Então, da mesma forma, eu posso fazer isso um pouquinho mais para o lado aqui. Marcar um próximo ponto, P4. E aí, ó, na hora que eu traço aqui, todos esses pontos estão a 2 centímetros da reta R. Então, aqui, nesse exemplo que eu estou dando, a minha resposta disso daqui são 2 retas paralelas, uma para cima e outra para baixo, da reta R, ambas distando 2 centímetros. Então veja, para você garantir um lugar geométrico, você tem que garantir que você marcou todos os pontos, não pode ficar nenhum de fora. 2 lugares geométricos muito comuns de aparecer são esses dois aqui, ó, mediatriz e circunferência. A mediatriz por quê? Veja só, aqui é o ponto médio. Então, qual é a propriedade do ponto médio? Ele está à mesma distância do A e do B. Então, eu posso falar que ele equidista de A e B. Equidista. Então, está à mesma distância de A e B. Só que não é só o ponto médio. Qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, vou pegar um ponto X. A distância que esse ponto está do A, do X até o A, aqui, ela tem que ser a mesma do X até o B. Essa é a propriedade da mediatriz. Essa distância tem que ser igual a essa. Então, esse ponto X também é equidista do A e do B. Então, a propriedade da mediatriz é equidistar de pontos, de 2 pontos, equidistar dos extremos de um segmento. No caso aqui, o segmento AB. Tá? Anote, então, a propriedade. A outra que muitas vezes aparece é a circunferência. Por quê? Olha só, a circunferência eu tenho um ponto e todos esses pontos que estão aqui estão distando quanto dele? Estão distando exatamente, ó, o raio. Então, olha só, se eu falo assim, eu quero todos os pontos que distam R, todos os pontos que distam R de um ponto. Tá vendo? Essa é a propriedade da circunferência. Todos os pontos que distam R de um ponto. Esse R a gente sabe que é o raio. Claro, pode ser qualquer letra aqui simbolizando o raio. Então, essas 2 ideias aqui podem ser usadas nos exercícios. Vamos dar uma olhada neles, então? No exercício 1, a gente tem a seguinte situação. Uma equação do lugar geométrico dos pontos do plano cujas distâncias do ponto A03 é o dobro
da distância do ponto B, 1, 0. Então ele quer saber uma equação para um lugar geométrico cujas distâncias do ponto A vai ser o dobro da distância do ponto B. Então, por exemplo, aqui no meu esqueminha, ó, eu marquei um ponto e esse ponto aqui, a distância do A tem que ser o dobro da distância do B. Vou marcar um ponto P qualquer aqui. Então, essa distância AP tem que ser aqui, ó, o dobro do AB. Tá vendo? Então, eu tenho que montar esse tipo de equação. Qual será o desenho que vai formar esse ponto para que ele mantenha sempre isso, né? Aqui sendo o dobro, aqui é 2 vezes a distância do AB, né? Então, a gente pode montar a seguinte equação aqui, ó, do PB, quer dizer. Tá? Aqui é P. Então, a gente pode montar aqui. A distância do PA tem que ser o dobro da distância do PB. Então, vamos para a fórmula de distância. A distância vai ser dada da seguinte forma. X de A menos x de P ao quadrado mais y de A menos y de P ao quadrado. Tem que ser igual, é o dobro, hein? Faltou o vezes 2 aqui. Tem que ser igual a 2 vezes a distância de x de B menos x de P ao quadrado mais x de y de B menos y de P ao quadrado. Vamos substituir as informações porque eu tenho as coordenadas do A, tenho as coordenadas do B. Vamos substituir elas, então. Vai ficar assim, dentro da raiz quadrada, 0 é o x do A menos o x do P, que eu vou deixar só x agora para ficar mais fácil para a gente trabalhar, mais o y do A é 3 menos o y ao quadrado. Igual 2 vezes, abre aqui, x do B é 1, aqui o x do P também, então eu posso deixar só x de novo, para não ter que ficar colocando P toda hora. O y do B é 0, e o y do P eu vou deixar só y igual eu fiz ali, ok? Bom, então aqui eu fico com menos x ao quadrado, aqui é 0, então fica só o menos x ao quadrado, fica x ao quadrado aqui dentro. Então, x ao quadrado. Aqui não tem o que fazer, então deixa assim, vamos deixar dessa forma, melhor. Igual 2 vezes raiz de. Aqui também ainda não vamos abrir, esperar um pouquinho. Aqui tem o 0, então vai ficar só esse menos. Então, colocar o menos ou não colocar aqui, tanto faz, né? Se eu colocar menos y ao quadrado, vai ficar a mesma coisa, então já estou tirando esse menos da mesma forma que eu fiz aqui. O que eu vou fazer agora com ambas as equações? Eu tenho que sumir com essa raiz. Para sumir com a raiz, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado os dois lados da equação. Desse jeito, olha lá o que acontece, desse lado é direto, a raiz vai embora, certo? Essa raiz vai embora, vou continuar aqui no cantinho, vai ficar x ao quadrado, mais, já vou abrir, ó, trinômio quadrado perfeito, vai ficar 9 menos 6y mais y ao quadrado. Igual, aqui o que vai? Esse quadrado vale para esse 2 que está aqui fora, 4 vezes. E aí, essa raiz com esse quadrado vai embora, vai ficar só o que está aqui dentro. Então, quadrado do primeiro, só que tem que estar multiplicando aqui, ó, menos 2 vezes os 2, 2x, mais o quadrado do segundo. Mais o y ao quadrado, hein? Não pode esquecer aqui. Ok? Esse 4 já vou distribuir para todo mundo. X ao quadrado mais 9 menos 6y mais y ao quadrado tem que ser igual. Distribui aqui, todo mundo. 4 menos 8x mais 4x quadrado mais 4y. Olha lá. Pronto, destrinchei tudo. Todos os termos estão isolados. Passa tudo para um lado só para ver o que vai acontecer então.
Então vamos lá, ó. Esse x ao quadrado vai passar para cá, vai fazer conta com esse. Então vai ficar 3x quadrado. Então eu peguei esse com esse, ó. Tá? Passei ele subtraindo. Mesma coisa com o y quadrado, passa ele subtraindo. Esse com esse. Vai ficar mais 3y ao quadrado. Aí o próximo, esse com esse. Opa, esse com esse não podem fazer conta, porque um é x e o outro é y. Então vai ficar do jeito que eles estão aí, ó. Menos 8x, e esse eu vou passar para lá. Mais 6y. E aí os dois que sobrou, aqui tem um 4, passa para cá mais 9, vai ficar menos 9, vai ficar menos 5 igual a 0. Então veja, passei tudo para um lado só. Quando a gente olha as nossas alternativas, a gente vê que o termo que está isolado, né, o termo independente, que não tem letra, ele está do outro lado da equação. Então esse 5 tem que ser passado para lá. Então a equação final fica 3x quadrado mais 3y menos 8x mais 6y igual a 5, tá? E na próxima aula nós vamos identificar que tipo de equação é esse. O exercício não pede, a gente já consegue ver essa equação na letra C, tá? E essa equação aí, ela é a equação de uma circunferência. Olha, eu plotei o gráfico no GeoGebra, tá aí a foto, ó. Essa circunferência vai manter sempre o dobro da distância do ponto A e o ponto B. Então, todos os pontos que estão pertencendo a essa circunferência têm essa propriedade, por isso ela é um lugar geométrico, tá? Ele inventou essa propriedade para esse lugar geométrico. A gente chegou nessa circunferência. Exercício 2 é um exercício mais de análise gráfica, então tem aí os seus gráficos e o enunciado. Considere o lugar geométrico dos pontos P, x, y, que distam 3 unidades do ponto Q, 2, 3. Assinale entre as alternativas o gráfico que corresponde ao lugar geométrico, que representa esse lugar geométrico. Então vamos lá. Sempre tem que distar 3 unidades do ponto Q. E o ponto Q está marcado em todas as alternativas. Então veja só. Se você pegar as linhas que estão formando no B e no C, eu tenho elipses, veja que tem pontos mais pertos e pontos mais longes, mais distantes do ponto Q. Então, ele não está cumprindo a propriedade, que é distar sempre 3 centímetros. Então, tanto B quanto C não tem essa propriedade, porque uma hora a elipse está mais perto, outra hora ela está mais distante do ponto. A mesma coisa acontece na reta E. Veja só que essa distância não tem como ser mantida na reta, né? Tem pontos bem distantes do ponto Q e tem pontos bem próximos, que está até mais perto que 3 unidades, né? Então também descartamos a letra E. Sobrou a A e a D, que são circunferências, exatamente. Porque distar 3 unidades de um ponto, ele está falando o raio dessa circunferência para a gente. Qual das duas tem o raio 3? É a letra A, porque a gente pode ver que de 3 até 0, e na letra D vai de 3 até menos 1, ó, a linha da circunferência ali. Então ali na letra D é 4 o raio, e na letra A é 3, por isso a gente fica com a alternativa A. No 3 a gente vai ter a seguinte situação. No plano cartesiano, dados os pontos A, 1, 4 e B, menos 3, 2, a mediatriz do segmento AB intercepta a bissetriz dos quadrantes ímpares em um ponto cuja a soma das coordenadas é. Então eu quero saber qual é o ponto que ele vai interceptar e a soma das coordenadas desse ponto. Então a gente tem duas coisas aí. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos traçar ela aqui no nosso desenho, ó. Tá aqui. Lembra, a bissetriz ela divide os dois quadrantes exatamente, formando 45 graus com o eixo aqui, né? 45 graus, a gente não vai usar essa informação. Aqui passando no 1, ó, minha referência, essa é a bissetriz, ela vai cruzar com a mediatriz do AB. Então, aqui no AB, eu vou fazer mais de zóio aqui, tá? Eu tenho o AB aqui.
a mediatriz dele fica exatamente no meio dele, marcar o ponto médio dele, aqui, e vou traçar. Tá aqui então. Pronto. O ponto que ele quer, claro que a gente fez à mão isso aqui, hein? É esse ponto aqui, ó. O ponto que intercepta a mediatriz com a bissetriz. Bom, vamos lá então. Se esse ponto pertence à mediatriz, a distância do ponto até o A tem que ser igual à distância do ponto até o B, que é a propriedade da mediatriz. Então, já vou começar escrevendo isso. Aqui no canto, ó, a distância do PA, ou do AP, tem que ser igual à distância do BP, ok? Trabalhando essas informações, vamos lá então. Eu vou ficar com raiz quadrada de x x do P menos o x do A. X do A é 1, eu já vou colocar direto. Ao quadrado mais y do P menos y do A. Y do A é 4 ao quadrado. Igual raiz de x do P menos o x do B é negativo, vai ficar menos 3. Eu já vou colocar direto mais, hein? Se você quiser anotar menos 3, pode. Mais y menos 2 ao quadrado, né? Aqui o y do B é 2, ok? Acompanhou meu raciocínio? Tá? Ó, já tem raiz dos dois lados, né? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, então essa raiz já vai embora, tá? Estou elevando ao quadrado ambos os lados da equação. E aí já vou abrir esses trinômios quadrado perfeito aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 1 ao quadrado é mais 1. Y ao quadrado menos 8y mais 16. Do outro lado, x ao quadrado é mais 6x mais 9, mais y ao quadrado menos 4y mais 4, acabou, né? Isso aí, então, mais 4. Vamos dar uma organizada. O que vai ficar, o que vai sumir? Olha só. Aqui faltou um quadradinho, hein? No y. Então, x ao quadrado com x ao quadrado, vai embora. Y ao quadrado com y ao quadrado, vai embora. Beleza, olha lá. Sumiu todos os quadrados porque eu estou montando uma equação de reta. A equação de reta não vai ter quadrado, né? Aí, juntando tudo, vai ficar o seguinte, já passando todos de um lado só e organizando. Então, esse y, 8y, passa para lá para fazer conta com esse 4. Aqui é um menos, né? Então, vai ficar 4y. O x, vamos com o x aqui. Aqui eu tenho menos 2, aqui vai ficar mais 6, vai passar para cá mais 2, vai ficar 8x, mais 8x. E o último, o 16, com o 9 e com o 4. 9 com 4 é 13, 13 para 16. Ah, faltou 1 aqui, hein? Então vai dar 4 também, menos 4. Igual a 0. Dá para dividir tudo por 4, né? Tudo é múltiplo de 4. Eu vou ter que a equação da mediatriz, né? A reta da mediatriz é essa aqui, ó. 2x mais y menos 1 igual a 0. Encontrei, então, a equação que tem todos os pontos que equidista de A e de B. Dá uma olhada aí na equação de novo, veja se você entendeu todos os passos. Que agora a gente vai pegar a bissetriz. Porque esse ponto P, ao mesmo tempo que ele tem que fazer parte dessa equação, ele tem que estar nessa bissetriz. Essa bissetriz dos quadrantes ímpares, ela tem que característica? O x e o y tem que ser iguais. Então, se eu colocar um A para o x, eu tenho que colocar um A para o y. Então, eu posso substituir tanto o x quanto o y por A.
Então, ó, substituindo na equação, a gente vai ficar com a seguinte coisa: 2A mais A menos 1 igual a 0. Olha lá, 3A menos 1 igual a 0, 3A é igual a 1, A é igual a 1/3. O que significa isso? Significa que esse ponto, que eu falei que ele era A por A, quer dizer que ele é 1/3 e 1/3 aqui, ó. É 1/3 no X, 1/3 no Y. Achamos as coordenadas dele. Então, o ponto P é 1/3, 1/3. Ele pediu para a gente fazer a soma. Então, a soma de 1/3 mais 1/3 é igual a 2/3, o que a gente encontra na alternativa B. Por isso, então, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.